estudar sobre a diferença, inicialmente, a gente vai estudar a questão da diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Parece ser a mesma coisa, porque todo mundo fala assim, eu estou no trabalho, e às vezes a pessoa está num emprego, ou então a pessoa está numa relação de trabalho e não é empregada. Por quê? Aí você tem que observar um outro aspecto importante. Quando você estuda a CLT, que é, vamos dizer assim, o livro master da relação de trabalho e emprego, também, você pode observar que é a consolidação das leis do trabalho. Mas por que seria a consolidação da lei do trabalho? Bem, o primeiro aspecto é que você tem que observar é que a consolidação da lei do trabalho foi criada em 1943, por um decreto-lei, no dia 1º de maio, que não foi por acaso, que é o dia do trabalho, entendeu? Pelo decreto-lei 54/52. E o objetivo dessa consolidação do trabalho era procurar normatizar o máximo que existia, na realidade da época de 1943, das relações de trabalho. Lembrando que, naquela época, 75% no mínimo da população, ela vivia na zona rural. Então, a maior parte da relação que existia era de trabalho e não de emprego. E o que é trabalho e o que é emprego? Trabalho, na verdade, é um gênero do qual o emprego faz parte. Então, o emprego faz parte do trabalho, nesse conjunto, ou então, como alguns entendem, um subgrupo do trabalho, entendeu? E a realidade daquela época, que era uma realidade eminentemente agrícola, na tentativa de conciliar, fazer uma conciliação de classe, já que dois grupos, na época, estavam em lutas bastante acirradas, que era a classe trabalhadora, através do sindicato e das suas associações, e a questão empresarial. A discussão ideológica era uma discussão muito forte, entendeu? Então, o que acontece? E outra coisa importante, então, mas qual seria, assim, o que a gente poderia considerar como a principal diferença, assim, no sentido subjetivo, a relação de trabalho? A relação de trabalho, ela expressa mais assim, objetivamente, o labor humano, certo? Aquilo que vulgarmente a gente chama de trabalho. Uma pessoa que trabalha na zona rural, que se sustenta do seu próprio trabalho, da sua família, a esposa, os filhos, etc., etc., há 60, 70 anos atrás era normal as famílias ter 6 filhos, porque você dependia dos filhos para tudo. Tá? Essa questão de aposentadoria ainda era uma questão muito precária e assim por diante. E o trabalho sempre foi, e sempre, acredito, será, um motivo de sobrevivência, de labor, sobrevivência e de enriquecimento também, né? Porque o trabalho gera riqueza. Bem, então, para a gente ter uma noção assim, mais ampla da coisa, na antiguidade, entendeu? Quase não tinha trabalho livre, certo? Quase não tinha trabalho, existia, mas era muito pouco, entendeu? No Império Romano tinha o locaço operaris, que seria o equivalente nosso empreitado, e havia o locaço operarum, que seria o prestador de serviço. Mas todos esses tinham uma coisa em comum, eram artífices, entendeu? Eram, às vezes, pessoas ligadas ao teatro, à música, à construção. Então eram pessoas que tinham grande habilidade, e era um grupo muito pequeno, porque essas habilidades não passavam para qualquer um, não, entendeu? Essas habilidades eram muito restritas, a pessoa dava muito.
Na baixa, chamada Baixa Idade Média, que é a partir do século XI, o comércio se ampliou, seja porque as invasões diminuíram e a população aumentou, os comerciantes chamados de burgueses começaram a enriquecer, a produção aumentou na manufatura e surgiu as guildas ou corporações de ofício. Essas corporações de ofício eram organizações que defendiam alguns grupos de artífices. Sim, o trabalho passou a outro patamar, valorizando os artífices e surgindo as primeiras especializações. O emprego, como conhecemos, surgiria somente a partir entre os séculos XIX e o século XX, que é o chamado emprego, onde existe a subordinação, a hierarquia, certo? A pessoalidade, né? A onerosidade, ok? E foi a partir daí que começou da manufatura e da especialização da manufatura, entende? Que é assim, por exemplo, uma pessoa mata, por exemplo, o gado, vende a carne, o couro, era tratado por outra pessoa do mesmo grupo. E o outro cortava, o outro costurava, o outro pregava e, por fim, fazia o sapato. Então, dessa forma, é que se chegou à questão da especialização, começou a iniciar a especialização na manufatura. A partir daí, começou a utilização de alguns equipamentos movidos à água, tanto que a maior parte das indústrias, das indústrias até pouco tempo atrás, até aproximadamente um século e meio atrás, era sempre próximo das fontes de água, entendeu? Que tinha muita importância com relação à produção de energia. Posteriormente, inicialmente, começou a produzir energia mecânica para a produção, através da água, utilizando a força da água, posteriormente das máquinas a vapor, e por fim tinha as usinas que geravam eletricidade e geravam as máquinas. Entendeu? A água, até pouco tempo atrás, era muito importante nesse processo. E de um modo geral, até pouco tempo atrás, não existia esse conceito de emprego, entendeu? As pessoas trabalhavam 12 horas, certo? Ou até a hora que terminava o serviço, lembrando que na época não tinha, né, na Idade Média, na Alta Idade Média, na Média Idade Média, certo? E no final era tudo, escureceu, acabou a luz. Ou seja, eram 12 horas de luz, isso nos países como o Brasil. Porque tem países aí que no inverno, meu irmão, são poucos os horários de luz. Então a realidade é outra com relação a isso. Entendeu? Mas mesmo assim o pessoal trabalhava até tarde, entendeu? E dessa forma a gente vai chegar ao início do século XX. O início do século XX, já com a Revolução Industrial em pleno vapor, entendeu? Começou a surgir uma classe que é a classe do operariado. O operariado é aquela classe importante que a gente tem, entendeu? Que permite, o operariado é aquela classe importante que permite o que se diz, a pessoa ser assalariada, ser subordinada, existir uma hierarquia, entendeu? Tem um caráter personalíssimo, e isso é que caracteriza o emprego. Por isso a gente tem, por exemplo, hoje em dia tem trabalho? Tem um trabalho voluntário, certo? Que a pessoa não está especificamente dentro desses critérios como se diz, da hierarquia, da subordinação, da onerosidade, da pessoalidade. Então não existem esses critérios, entendeu? Tem um estágio, tem o trabalho cooperado, tem vários outros, entendeu? A mãe social, por exemplo, é um trabalho
ela é um trabalho, um contrato de trabalho, não de emprego. Então, existem outras relações que possuem essa característica. Então, hoje a gente vai procurar dirimir a diferença entre trabalho e emprego. E na consolidação das leis de trabalho, em seu caput, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse mediante salário. Então a própria CLT já define o que é uma pessoa empregada. Ok? Eu espero que tenha ficado claro sobre essa questão do emprego e da relação de trabalho. O contrato de trabalho ele tem uma característica e o contrato de emprego tem um outro aspecto. O professor Fábio Luzes, ele diz que no sentido restrito seria a subordinação, a hierarquia, a onerosidade, né, e a pessoalidade, entre esses os principais aspectos. Na próxima edição, nós vamos falar sobre um contrato de trabalho que é o estágio. Ok? Até mais.